Olá, obrigada por acessar o canal Audiobook Lendo com a Beth. Meu nome é Elizabeth Gravina. Nossa leitura hoje será A Morte no Nilo, de Agatha Christie, capítulos 14 e 15. Alguém roubou a pistola? Disse Grace. Não foi Jacqueline de Belafort, e sim uma pessoa bastante por dentro da situação para imaginar que atribuiríamos a culpa a ela. Essa pessoa não sabia que uma enfermeira ia lhe dar morfina e passaria a noite com ela. Já haviam tentado matar Lynette Doyle abrindo a comporta da represa sobre o rochedo. Quem fez isso não foi Jacqueline de Belafort, tenho certeza. Quem seria? É mais simples agirmos pelo método da eliminação. Sabemos que não foi o Sr. Doyle, Madame Allerton, Monsieur Allerton, Mademoiselle Van Schuller ou Mademoiselle Powers. Todos esses estavam sob os meus olhos. Murmurou Grace. Sobra ainda muita gente. E quem poderia nos dar um motivo? Espero que o Sr. Doyle nos ajude neste particular. A porta abriu-se e Jacqueline de Belafort entrou. Estava muito pálida e fazia força para manter-se em pé. Não fui eu, disse ela como uma criança assustada. Não fui eu, por favor, acreditem. Vão pensar que fui eu. É horrível. Quase matei Simon ontem à noite. Eu devia estar louca, mas não fui eu quem matou Lynette. Ela sentou-se e desatou a chorar. Poirot bateu-lhe no ombro gentilmente. Ora, vamos... Sabemos que não matou Madame Doyle. Está provado, mon enfant. Jack sentou-se agarrando o lenço molhado entre as mãos. Mas quem foi então? É o que não sabemos ainda, respondeu Poirot. Talvez a senhorita possa nos ajudar. Jacqueline sacudiu a cabeça. Não posso imaginar, não tenho a menor ideia. Não sei quem queria livrar-se dela, a não ser eu própria. Com licença um instante, disse Grace. Lembrei-me de uma coisa. O coronel retirou-se. Jacqueline de Belafort ficou muda, retorcendo os dedos. A morte é horrível, horrível. Odeio pensar na morte. Não é muito agradável pensarmos que neste instante alguém está feliz com a morte de Madame Doyle. Não, por favor, não diga uma coisa dessas, gritou Jack. Mas é verdade, disse Poirot, sacudindo os ombros. Eu queria que ela morresse e ela morreu, e pior, ela morreu como eu disse que a mataria. Sim, mademoiselle, com um tiro na cabeça. Então eu tinha razão. Aquela noite no Hotel Catarata, alguém estava ouvindo nossa conversa. Ah, exclamou Poirot. Eu já me perguntei se a senhorita se lembraria disso. Realmente acho coincidência demais que a senhora Doyle tenha sido assassinada da mesma maneira que a senhorita disse que iria matá-la. Quem poderia ser aquele homem? Perguntou Jacqueline arrepiada. Poirot calou-se por uns instantes. Tem certeza de que era um homem? Perguntou o detetive de repente. Jack olhou para Poirot espantada. Sim, é claro. Pelo menos... Sim? Eu pensei que fosse, respondeu ela, esforçando-se para lembrar-se da figura que divisara na escuridão. Mas agora não tem mais certeza. Não tenho. Pensei que fosse um homem, mas na verdade era apenas uma figura nas sombras. Ela hesitou uns instantes e, como Poirot continuasse calado, acrescentou. O senhor acha que poderia ser uma mulher? Certamente mulher alguma neste navio desejaria matar Lynette. Poirot moveu a cabeça num gesto de dúvida. A porta abriu-se e o Dr. Bessner entrou. Quer vir falar com o Sr. Doyle, Monsieur Poirot? Ele gostaria de vê-lo. Jack deu um pulo e agarrou Bessner pelo braço. Como vai ele? Está bem? Naturalmente que não, respondeu o médico severamente. O osso está fraturado. Mas ele não vai morrer? Gritou Jack. Ah, quem falou em morrer? Quando chegarmos à capital, vamos tirar uma radiografia e tratá-lo como deve ser tratado. Ah! Exclamou Jack, apertando as mãos. Em seguida, jogou-se numa cadeira.
Poirot saiu com o médico e no convés encontraram com Brace. Juntos foram até o camarote de Bessner. Simon Doyle estava deitado com a perna sobre umas almofadas a fim de mantê-la absolutamente imóvel. Seu rosto estava pálido e transtornado pela dor, pelo choque e pelo espanto. "Por favor, entrem", murmurou. "O doutor já me disse tudo sobre Lynette. Não posso acreditar. Não pode ser verdade." Sei que foi um grande golpe", disse Brace. "Não foi Jack", disse Simon hesitante. "Tenho certeza de que não foi ela. Tudo pode levar a crer que tenha sido ela, mas tenho certeza de que ela seria incapaz de uma coisa destas. Ontem à noite ela estava embriagada, por isso atirou em mim. Jack nunca cometeria um crime a sangue frio." "Não se assuste, Monsieur Doyle. Não foi a senhorita de Belfort quem assassinou sua esposa." "Tem certeza?" perguntou Doyle, temeroso de que a polícia tivesse alguma dúvida sobre Jacqueline. "E como sabemos que não foi a senhorita de Belfort?" prosseguiu Poirot. "Gostaríamos de saber se o senhor tem uma ideia de quem poderia ter sido." Simon sacudiu a cabeça, mais espantado ainda. "É loucura, impossível. Tirando Jack, ninguém mais queria matar Lynette." "Pense bem, Monsieur Doyle. Ela não tinha inimigos? Uma pessoa que tivesse raiva dela?" Simon sacudiu novamente a cabeça. "É incrível. Existe um Wildesham, naturalmente. Lynette rompeu um noivado com ele para casar comigo, mas não posso crer que um homem fino e educado como Wildesham seja capaz de cometer um assassinato. Além do mais, ele está longe daqui. O mesmo poderia ser verdade em relação ao Sr. George Wood, que não perdoou Lynette por ela ter comprado a casa dele. Mas ele também está em Londres e acho que é uma loucura tentar implicá-los no assassinato." "Ouça, Monsieur Doyle", disse Poirot com franqueza. "No primeiro dia de viagem fiquei muito impressionado com uma conversa que tive com a sua esposa. Ela estava muito nervosa, muito deprimida e me disse, note bem, que todo mundo a odiava, que tinha medo, que se sentia ameaçada porque estava cercada de inimigos." "Ela ficou muito aborrecida quando encontrou Jack a bordo", disse Simon. "Aliás, eu também." "Sei disso, mas não creio que justifique o que ela me disse. Quando ela falou que vivia cercada de inimigos, certamente estava exagerando, mas de qualquer maneira estava se referindo a mais de uma pessoa." "Pode ser", concordou Simon. "Acho que sei por quê. Foi um nome que ela viu na lista de passageiros." "Um nome? Qual?" "Ela não chegou a me dizer. Para ser franco, eu não prestei muita atenção ao comentário, pois estava muito mais preocupado com Jack. Se me lembro bem, Lynette referiu-se ao fato de destruirmos os rivais financeiros e que ela detestava encontrar qualquer pessoa que tivesse raiva de sua família. Não sei bem a história da família Ridgway. Penso que a mãe de Lynette era filha de um milionário, enquanto que o pai era somente um homem rico que depois do casamento começou a jogar na bolsa ou coisa parecida. Com isso destruiu comercialmente seus rivais, deixando na miséria várias famílias. Creio que a bordo tem gente cujo pai foi destruído pelo Sr. Ridgway e que naturalmente sofreu as consequências. Lembro-me que Lynette me disse, horrível ser odiada por pessoas que nem ao menos conhecemos." "Isto explicaria o que ela disse naquela noite para mim", disse Poirot. "Penso que pela primeira vez ela estava sentindo o peso da herança, esquecendo das vantagens que podia usufruir. Tem certeza, Monsieur Doyle, de que não se lembra se ela citou algum nome?" Simon sacudiu a cabeça. "Já disse que não prestei muita atenção. Sei que comentei com ela que hoje em dia ninguém se incomodaria mais com o que aconteceu com os pais, que a vida é muito curta, etc. Posso dar um palpite?" Interveio o Dr. Bessner. "Existe um jovem a bordo que me parece muito despeitado." "Ferguson?" perguntou Poirot. "É. Falou mal da Sra. Doyle 1 ou 2 vezes. Eu mesmo ouvi." "Como poderemos averiguar melhor isso?" perguntou Simon. "O Coronel Brace e eu vamos conversar com todos os passageiros. Não devemos discutir coisa alguma até ouvirmos todos os depoimentos. Em primeiro lugar, deveríamos falar com a criada e creio que o Sr. Doyle deveria estar presente." "Sim, claro", disse Simon. "Ela está com a Sra. Doyle há muito tempo?" "Uns 2 meses, mais ou menos." "Só?"
O senhor não crê? Madame tinha muitas joias valiosas? Perguntou Poirot. As pérolas que ela me disse uma vez valiam milhões, respondeu Simon. Meu Deus, o senhor não acredita que as pérolas... O crime pode ter sido por roubo, disse Poirot, mas ainda é cedo para chegarmos a conclusões. Veremos. Mande chamar a criada. Louise Bourget era aquela morena vivaz que tinha chamado a atenção de Poirot uns tempos atrás. Naquele momento, porém, estava totalmente arrasada. Seu olhar de águia, contudo, não a tornava mais atraente aos olhos dos dois investigadores. A senhorita chama-se Louise Bourget? Sim, monsieur. Quando viu a senhora Doyle viva pela última vez? Ontem à noite, ajudei a deitar-se. Que horas eram? Um pouco depois das 11, não sei bem. Guardei a roupa dela e a deixei-a deitada. Quanto tempo ficou com ela? 10 minutos, monsieur. Ela estava muito cansada. Pediu para eu apagar a luz quando saísse. Depois que saiu, o que fez? Foi para minha cabine que fica no convés inferior. Não ouviu algo que pudesse nos esclarecer? Como, monsieur? Eu é quem fiz a pergunta, mademoiselle, respondeu Poirot. Ela olhou para o detetive de soslaio. Mas eu não estava perto, como poderia ver e ouvir alguma coisa. Minha cabine fica do outro lado. Seria impossível ouvir qualquer coisa, a não ser que eu não estivesse dormindo e resolvesse subir. Aí sim, quem sabe eu teria visto esse monstro, esse assassino entrando no camarote de Madame, mas... Ela olhou para Simon, suplicando sua intervenção. Monsieur, eu lhe imploro. Que posso dizer? Ora, respondeu Simon severo, ninguém está pedindo coisa alguma. Eu tomarei conta de você para que nada lhe aconteça. Monsieur é tão bom, murmurou Louise, baixando os olhos. Com que então não viu ou ouviu coisa alguma? Tornou a perguntar Poirot, impaciente. Não, monsieur. Sabia de alguma pessoa que tivesse raiva de Madame? Para surpresa geral, Louise fez um gesto de assentimento. Sim, isso eu posso responder. A senhorita se refere a Mademoiselle de Belfort? Ela também, é claro, mas não é dela que eu quero falar. Neste barco viaja uma pessoa que odiava Madame e que tinha raiva dela. Meu Deus, exclamou Simon. O que é isto? Louise continuou, sem se abalar. Sim, é verdade. A antiga empregada de Madame. Neste barco trabalha um mecânico que quis casar-se com ela. Marie era este o nome da moça. Aceitou. Madame, porém, fez umas investigações e descobriu que Fleetwood já era casado com uma negra. Não viviam juntos, mas ainda não tinham se divorciado. Madame, naturalmente, contou tudo a Marie. Ela ficou tão triste que não quis mais ver Fleetwood, que ficou furioso. Quando descobriu que Madame Doyle era solteira, era Lynette Ridgway. Disse que ia matá-la porque ela tinha arruinado sua vida. Louise calou-se triunfante. Interessante, comentou Brace. Poirot voltou-se para Simon. Sabia disso? Não, respondeu Simon. E também não creio que Lynette soubesse que esse homem estava a bordo. Certamente também já devia ter esquecido dele. Simon olhou para a criada. Você disse alguma coisa sobre Fleetwood para Madame? Não, monsieur. É claro que não. Sabe alguma coisa sobre as pérolas de Madame? Perguntou Poirot. As pérolas? Perguntou Louise, arregalando os olhos. Ela estava com elas ontem à noite. E quando foi deitar? Também. Onde as guardou? Na cabeceira da cama, como sempre. Foi lá que as viu pela última vez? Sim, monsieur. E hoje de manhã? Mon Dieu! Exclamou Louise, surpresa. Nem olhei. Quando cheguei perto da cama, eu vi Madame. Dei um grito e corri para fora. Depois desmaiei. Hercule Poirot balançou a cabeça. A senhorita não olhou, mas eu olhei. O colar de pérolas não está na mesa de cabeceira. Capítulo 15. Hercule Poirot tinha razão. As pérolas tinham desaparecido da mesa de cabeceira de Lynette Doyle. Louise Bourget deu uma busca no camarote. Segundo ela, suas pérolas haviam desaparecido. Ao saírem do camarote, um garçom avisou que o café estava sendo servido na sala de jogo. Enquanto caminhavam, Brace deu uma parada. Ah, teve uma ideia, mon ami?
Sim, lembrei-me de que também ouvi um barulho de algo caindo na água. Pode ter sido a pistola. Acha que isto é possível? Perguntou Poirot. Race sacudiu os ombros. E uma sugestão. A pistola não estava no camarote. Foi o primeiro lugar onde procuramos. Mesmo assim, disse Poirot, acho incrível que a tenham jogado na água. E onde acha que ela está? Se não estiver no camarote da Madame Doyle, só pode estar naquele outro lugar. Onde fica isto? No camarote da senhorita de Belfort. Ah, percebo, disse Grace. Como a senhorita de Belfort não está no camarote, que tal se fôssemos dar uma olhada? Não, meu amigo, não devemos nos precipitar. Ainda não devem ter tido tempo de colocar a arma lá. E se dessemos uma busca no navio? Daríamos a entender que sabíamos de tudo. Precisamos ser muito cuidadosos. Nossa posição no momento é muito delicada. Vamos conversar melhor enquanto comemos. Os dois entraram no salão. Bem, disse Race enquanto se servia de café. Temos 2 pistas. O desaparecimento das pérolas e o mecânico Fleetwood. Quanto às pérolas, não sei se concorda comigo. Escolheram um momento estranho? Perguntou Poirot. Exatamente. Roubar as pérolas nessas circunstâncias implica numa busca geral. O ladrão não pode esperar sair do navio com elas. Não teria ido à terra e as enterrado? Seria visto pelo vigia? Realmente, não creio que o roubo tenha sido o motivo do crime, a não ser que Madame Doyle tenha acordado e surpreendido o ladrão. Então ele a matou? Mas ela foi assassinada enquanto dormia. É verdade. Sabe, Race, tenho uma teoria sobre essas pérolas que pode parecer absurda. Se a minha teoria estivesse certa, essas pérolas não poderiam ter desaparecido. O que achou da empregada? Não sei se ela nos contou toda a verdade. Você também teve esta impressão? Ela não me pareceu uma pessoa honesta, disse Race. Realmente, eu não confiaria nela, concordou Poirot. Acha que tem algo a ver com o crime? Não, não iria tão longe. E com o roubo das pérolas? É possível. Foi contratada há pouco tempo e pode fazer parte de uma quadrilha de ladrões de joias. Nesses casos, essas empregadas possuem as melhores referências possíveis. Infelizmente, aqui no navio, não temos possibilidade de averiguar coisa alguma. O importante é que não gostei da explicação dela. Essas pérolas... Ah, sacré, minha teoria tem que estar certa. E, afinal, ninguém poderia ser tão imbecil. Acrescentou Poirot, calando-se. E Fleetwood? Precisamos vê-lo. Talvez seja a solução. Se a história de Louis Bourget estiver correta, o motivo do crime poderia ser vingança. Talvez ele tivesse ouvido a conversa de Jacqueline com Doyle e, quando eles saíram do salão, tivesse apanhado o revólver. Pode ser. Até a inicial J entraria nesse esquema para um assassino primário. Então seria o mais provável suspeito? Sim, mas... Poirot esfregou o nariz. Ouça bem, sei que muitas vezes sou acusado de querer complicar um caso. Acusar Fleetwood é para mim simples demais, fácil até. Não posso acreditar que tenha sido ele, embora eu admita que posso estar enganado. Bem, poderemos chamá-lo. Race tocou a sineta e deu umas instruções ao atendente. Existem outras possibilidades? Várias, meu caro. O curador americano, por exemplo. Pennington? Sim, outro dia presenciei uma cena muito curiosa. Poirot narrou a Race os acontecimentos daquela tarde. É significativo, concluiu o detetive, que Madame quisesse ler tudo antes de assinar, mas ele então resolveu adiar para um outro dia. O marido, neste momento, faz um comentário mais significativo ainda. O que disse o Sr. Doyle? Que não prestava a menor atenção a assinar um documento que simplesmente firmava onde lhe diziam para firmar. Percebe? Pennington percebeu. Eu vi. Olhou para Doyle como se o estivesse vendo pela primeira vez. Imagine o curador da filha de um milionário que resolve especular com um dinheiro alheio. Sei que parece enredo de novela policial, mas são coisas que acontecem diariamente. Basta ler os jornais. Eu sei, disse Race.
Sabe-se lá se ele especulou com o dinheiro da moça quando ela ainda era menor de idade. Com o casamento, o controle automaticamente saiu das mãos dele. A última chance é procurá-la na lua de mel, na esperança de que ela esteja tão desinteressada nos negócios a ponto de assinar qualquer documento. Nessa altura, o marido faz um comentário e uma ideia surge na mente desse homem desesperado. Se Lynette Doyle morresse, a fortuna iria para o marido e com ele seria fácil lidar. Seria como uma criança nas mãos de um advogado esperto como Andrew Pennington. Mon cher colonel, eu lhe digo, vi o olhar de Pennington e sei o que ele pensou. Se ao menos só tivesse que lidar com Doyle. É possível, concordou Brace secamente, mas você não tem provas. Não, não tenho. E Ferguson? Perguntou Brace, aquele sujeito amargo que vive reclamando. Não é que eu ligue para o que ele diz, mas quem sabe não é ele filho de uma das vítimas do velho Ridgway. Não devemos esquecer também do meu subversivo. Ah, temos também o seu suspeito, que é um assassino, disse Brace. Disso já sabemos. Só não sei por que ele teria interesse em matar Lynette Doyle. Vivem em mundos tão opostos. Mas quem sabe ela o identificou. Não é muito provável. Bateram na porta. Ah, deve ser o nosso bígamo. Fleetwood era um homem forte e grande. Lançou um olhar de suspeita para os dois homens enquanto caminhava. Poirot reconheceu-o imediatamente. Era um homem que estava conversando naquela tarde com Louise Bourget. Querem falar comigo? Perguntou. Queremos, respondeu Brace. Provavelmente já soube que ocorreu um crime aqui no navio. Fleetwood concordou com um gesto. E soube que o senhor tinha raiva da vítima. Quem disse isso? Perguntou Fleet, furioso. Segundo consta, a senhora Doyle havia interferido no seu noivado com o mais jovem. Já sei quem andou falando. Foi aquela cadela francesa. É uma grande mentirosa. Mas a história é verdadeira? É mentira? Como sabe que é mentira se eu ainda não lhe contei? O homem engoliu em seco. Pois bem, prosseguiu Brace. É ou não verdade que o senhor ia casar com uma moça chamada Marie e que ela rompeu o noivado quando descobriu que o senhor era casado? O que a senhora Doyle tinha a ver com isso? Bem, meu caro, bigamia é um crime. Não foi bem assim. Casei com uma nativa, é verdade, mas é um casamento que não tem validade para nós ingleses. Minha ex-mulher voltou para o seu povo e eu não a vejo há anos. Mas mesmo assim continua casado com ela? Fleetwood não respondeu. A senhora Doyle, ou melhor, a senhorita Ridgway, como se chamava então, descobriu tudo? Sim, descobriu. Não passava de uma bisbilhoteira desgraçada. Eu seria feliz com Marie, faria tudo por ela. Não precisava saber que fui casado e nem saberia se não fosse por causa daquela patroa intrometida. Eu realmente tinha raiva dela, principalmente quando a vi chegar no navio cheio de pérolas e brilhantes, mandando em todo mundo, sem se preocupar com o homem que havia arruinado. Senti raiva, mas se pensa que sou um assassino, se acha que eu peguei um revólver e a matei, não é verdade, juro por Deus. O suor escorria pelo rosto de Fleetwood. Onde esteve ontem à noite, entre a meia-noite e as 2 da manhã? No meu beliche, dormindo. Meu companheiro de quarto pode provar. Veremos, disse Brace, despedindo o homem com um gesto. Pode ir. Eh bien? Perguntou Poirot, assim que Fleetwood saiu. Parece dizer a verdade, disse Brace, sacudindo os ombros. Ele naturalmente está nervoso. Temos que verificar o álibi dele, que afinal de contas não é tão inabalável. O companheiro de cabine provavelmente estava dormindo e ele poderia perfeitamente ter entrado e saído durante a noite sem ser visto. Precisamos saber se ele foi visto por alguém. Mais tarde. Gostaria de ter mais informações sobre a hora exata do crime, disse Brace. Segundo Bessner, o crime foi cometido entre meia-noite e 2 da manhã. É possível que um dos passageiros tenha ouvido um tiro, mesmo se na hora não tenha percebido do que se tratava. Eu não ouvi nada. E você? Poirot sacudiu a cabeça. Dormi profundamente. Parecia que estava drogado. Bem,
Vamos torcer para que os passageiros dos camarotes do lado oposto tenham ouvido alguma coisa. Vamos chamar os Allerton. Vou pedir ao atendente que os traga aqui. A senhora Allerton veio assim que foi chamada. Usava um vestido simples e parecia transtornada com a notícia. Que coisa horrível, disse aceitando uma cadeira oferecida por Poirot. Mal posso acreditar. Uma moça tão bonita, cheia de vida, rica e de repente morta. Mal posso acreditar. Compreendo, madame, disse Poirot. Estou satisfeita que o senhor esteja aqui, disse a senhora Allerton com sinceridade. O senhor descobrirá o assassino. Estou feliz por saber que não foi aquela pobre moça. Refere-se a Mademoiselle de Belfort? Quem lhe disse que não foi ela? Cornélia Robinson, respondeu a senhora Allerton, sorrindo ligeiramente. Deve ter sido o único acontecimento palpitante da vida dessa mocinha. Ela está tão excitada. Ao mesmo tempo, está envergonhada de viver esta história toda como se fosse uma aventura. A senhora Allerton olhou para Poirot. Bem, não vim aqui para conversar. Os senhores devem querer saber alguma coisa de mim. A que horas a senhora foi se deitar? Um pouco depois das 10h30. Dormiu logo? Sim, estava com muito sono. Ouviu alguma coisa, qualquer espécie de barulho durante a noite? Ouvi. Um barulho de água, uma pessoa correndo, disse ela, franzindo as sobrancelhas. Pensei que alguém tivesse caído na água, mas achei que estava sonhando. Sentei-me na cama, mas como tudo estava calmo, voltei a dormir. Por acaso sabe que horas eram? Não, não sei, mas não creio que tenha sido muito depois de eu ter adormecido, talvez 1 hora depois, no máximo. Infelizmente, madame, isto é um pouco vago. Eu sei, mas não posso precisar melhor. É tudo o que tem a nos dizer? É. Já conhecia a Madame Doyle antes desta viagem? Não, Tim, meu filho, a conhecia. Eu ouvia sempre falarem a respeito dela na casa de minha prima, Joanna Southwood, mas só a conheci pessoalmente em Assuan. Preciso agora fazer-lhe uma pergunta um tanto delicada. Peço que me perdoe. Mas eu adoraria que me fizesse uma pergunta indiscreta, murmurou a senhora Allerton sorrindo. É o seguinte, a senhora ou alguém de sua família sofreu alguma perda financeira por causa das operações bancárias do Sr. Melhuish Ridgway? A senhora Allerton pareceu espantar-se com a pergunta. Como? Oh, não! As finanças da família simplesmente secam atualmente por má administração dos meus antepassados. Nunca houve nada de melodramático sobre a nossa pobreza. Meu marido deixou um pouco de dinheiro que, infelizmente, nos dias de hoje não rende tanto quanto rendia. Obrigado. Peça ao seu filho que entre, por favor. Assim que encontrou com a mãe, Tim sorriu. Já terminou de ser torturada pela Inquisição? Chegou minha vez? O que exatamente eles querem saber? Se eu ouvi algum barulho ontem à noite, mas infelizmente dormi como uma pedra, respondeu a senhora Allerton. Não sei como dormi tão profundamente, pois meu camarote é ao lado do de Lynette Doyle. Vá, Tim, eles estão esperando. Poirot repetiu as mesmas perguntas a Tim. Fui dormir cedo, umas 10h30 mais ou menos. Li um pouco e devo ter apagado a luz às 11 horas. Ouviu alguma coisa depois que apagou a luz? Um homem dizendo boa noite. Era eu me despedindo da senhora Doyle, disse Race. Pode ser, depois adormeci. Mais tarde ouvi alguém chamando por Fenthorpe. Era a senhorita Robinson correndo pelo convés. É possível. Umas vozes falando, umas pessoas correndo pelo tombadilho, um barulho na água e a voz de Bessner, recomendando cuidado. Ouviu algo caindo na água? Pelo menos parecia. Não foi um tiro? Pode ser. Ouvi um barulho semelhante à abertura de uma garrafa de champanhe. Posso ter relacionado com o ruído d'água e pensei na hora que alguém estava dando uma festa. Rezei para que todos fossem embora e eu pudesse dormir. E depois? Só Fenthorpe andando em seu camarote custou muito para se deitar. E então? Finalmente adormeci. Ouviu mais alguma coisa? Não. Obrigado, Monsieur Allerton. Tim levantou-se e voltou para seu camarote.